Questão 7 do Enem 2009. Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja queima prejudica o meio ambiente devido à produção de dióxido de carbono, massa molar igual a 44 gramas por mol. 3 dos mais promissores combustíveis alternativos são o hidrogênio, o etanol e o metano. A queima de 1 mol de cada um desses combustíveis libera uma determinada quantidade de calor, que estão apresentadas na tabela a seguir. Então, aqui nós temos a tabela com os dados, ele deu a massa molar de cada um dos combustíveis e o calor liberado na queima de cada um. Então, vamos ver qual o comando da questão. Considere que foram queimadas massas independentemente desses 3 combustíveis, de forma tal que em cada queima foram liberados 5.400 kJ. O combustível mais econômico, ou seja, o que teve menor massa consumida, e o combustível mais poluente, que é aquele que produziu a maior massa de dióxido de carbono. Foram respectivamente. Então, gente, tem 2 comandos aqui, tá? Vou marcar aqui que tem um primeiro comando. E o segundo comando. Então, vou fazer o primeiro comando. Ele quer o combustível mais econômico, ou seja, ele quer o combustível que teve a menor massa consumida. Prestem bastante atenção, tá? São 2 questões de termoquímica, e cada uma tá relacionando, né, o calor, quantidade de CO2. A primeira é o combustível mais econômico. Então, primeiro eu vou botar o H2. O H2, pela tabela, nós percebemos um consumo de 270 kJ por mol. Então, nós temos 270 kJ por mol. 1 mol do hidrogênio, tem na tabela, você poderia tirar a massa também. Nós temos 2 gramas de hidrogênio. Mas a gente quer descobrir a massa que foi utilizada do hidrogênio quando ocorreu a liberação de 5.400 quilojoules. Vamos descobrir qual é a massa, porque o combustível mais econômico é o que consegue liberar essa quantidade de energia com o uso de uma menor massa, certo? Então, X aqui vai dar 40 gramas. Vamos fazer dos outros combustíveis agora. Vou marcar aqui. Agora, vamos para o CH4. Então, o CH4, a entalpia dele é de 900 kJ. Isso por mol, e 1 mol do metano nós temos 16 gramas. Agora, nós queremos saber qual massa vai ser necessária quando nós utilizamos 5.000, quando ocorre a liberação de 5.400 kJ, que foi o dado que ele colocou no problema. Qual massa nós vamos precisar? Então, aqui vai dar 96 gramas. E por último, nós temos C2H6OH, o nosso álcool, o etanol. Já o calor de combustão do etanol vai ser de 1.350 kJ. A massa dele é de 46 gramas. Nós queremos saber, em 5.400 kJ, qual massa é necessário, né, para queimar e obter essa quantidade de energia, ou seja, 184 gramas. Reparem que o combustível que deixa eu levantar um pouquinho, o combustível para conseguir essa quantidade de energia, economicamente, o mais viável vai ser nós precisamos de uma menor massa, né? Que você não vai precisar ter muito desse combustível. Então, o que a gente consegue ter uma menor massa para produzir essa quantidade de energia dada no problema é o hidrogênio. Então, primeiro comando, primeira pergunta que ele faz, a resposta é o hidrogênio. Vamos para o nosso segundo comando. Então, a primeira resposta vai ser o hidrogênio, tá? Vamos para a segunda, vou passar aqui a folha. Agora, o que ele quer saber? O combustível
mais poluente. Quando fala mais poluente, produção de CO2, gente. Só a gente quantificar aí esse CO2. Então, combustível mais poluente, que é aquele que ele ainda coloca como você vai analisar combustível mais poluente, que é aquele que produziu a maior massa de dióxido de carbono. Então, vamos lá. Vamos fazer agora, vamos tirar agora a massa de CO2. Então, o hidrogênio, o que ocorre? A combustão do hidrogênio não vai gerar CO2, é reação com oxigênio, formando H2O. Por isso que ele é um combustível muito limpo, tá? Então, do hidrogênio a gente não precisa fazer. Do metano, que é o CH4, nós vimos que o calor de combustão é 900 kJ. Se eu tenho um CO2, ele vai gerar... Perdão, se eu tenho um CH4, o metano, ele vai gerar um CO2, porque o carbono vem do metano. Então, sempre a quantidade de mols de CO2 é a quantidade de carbono no combustível, tá? Então, só tem um mol de CO2. E um mol de CO2, a massa vai dar 44 gramas. Ele falou isso no problema, você poderia tirar também. A massa do oxigênio, 16 vezes 2, soma com 12, que é a massa do carbono, você tem 44. Então, preste atenção. Quando você queima 900 kJ do metano, né? Quando você obtém essa quantidade de energia, isso vai ser para um mol de metano, você produz um mol de CO2 com essa massa. A gente está querendo descobrir a massa de metano. Então, para liberar 5.400 kJ, quanto a gente vai obter de carbono aqui? Então, X é igual a 264 gramas de CO2. Agora, vamos para o álcool. C2H5OH. Presta atenção, agora eu tenho 2 carbonos no combustível, ou seja, ele vai produzir 2 mols de CO2. Isso vai interferir na massa que nós vamos colocar aqui. Então, o calor de combustão do etanol é de 1.350 kJ. Então, quando ele libera, né, essa quantidade de energia, ele produz 2 mols de CO2, ou seja, 2 vezes 44. Pode colocar direto, mas para facilitar a conta, eu acho melhor você deixar tudo indicado, principalmente no Enem, que é uma prova que você tem pouco tempo, tá? Agora, eu quero saber na quantidade de calor que ele pediu, qual vai ser a massa de CO2 produzida. 352 gramas. Então, preste atenção, olha o comando novamente. O combustível mais poluente, que é aquele que produziu maior massa de dióxido de carbono. Maior massa de dióxido de carbono vai ser o etanol. Então, a resposta correta primeiro é o hidrogênio, depois é o etanol. Vamos observar aqui. O hidrogênio que teve apenas 40 gramas de massa consumida, o etanol que produziu 352 gramas de CO2. Então, ó, o etanol produziu 352 gramas, tá, de CO2. E nós vimos anteriormente, é só você voltar ao vídeo, que o hidrogênio teve apenas 40 gramas de massa consumida. Nós tiramos a massa do hidrogênio na energia dada. Então, a resposta correta é a letra B.